Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e hoje vou falar sobre uma ação que está com potencial de crescimento de mais de 15%, hein? Olha só que interessante. Vamos falar de ações? Vamos falar de bolsa de valores? Então antes de começar aqui eu quero esclarecer que existem dois jeitos de ganhar dinheiro lá na bolsa de valores, né? Vocês que me acompanham aqui sabem muito bem. Eu costumo dizer que um jeito é você ganhar com dividendos, que eu sei que vocês gostam também, que é essa participação no lucro que as empresas dão. Mas também existe um outro jeito, que é você comprar a ação dessa empresa e de repente você vender no futuro com um lucro. E aí eu costumo dividir essas empresas com maior potencial de crescimento, que são chamadas de small caps, justamente por causa disso, né? Elas são empresas de menor valor e por isso um grande potencial de crescimento. Mas e aí? A gente vai saindo investindo em qualquer empresa que é uma small cap? Não, de jeito nenhum. E por isso que hoje trouxe um convidado especial aqui no canal. Vocês já conhecem muito bem, já veio aqui no canal várias vezes, inclusive recomendando compra dessa ação que a gente vai falar hoje, que é a Santos Brasil, com uma novidade. Tem um relatório novo e atualizado, que eu vou deixar o link aqui na descrição, com essa oportunidade de potencial lucro aí de mais de 15%, tá? Então, o relatório está aqui e trago as boas-vindas para Eduardo Guimarães. Edu, tudo bem? Novidades boas aí na Santos Brasil? Fala, Ricardo, tudo bem? Tá um prazer aqui no canal novamente. Falar da Santos Brasil, que está com vento favorável, né? Aconteceu o que a gente esperava, que foi a renovação do contrato da Maersk, dos principais lá no terminal de contêineres de Santos, e aí, com isso a empresa soltou um guidance, né, uma previsão de resultado bem positivo para 2021, e na mesma semana ela também ganhou ali, foi vencedora de 3 terminais portuários lá em Itaqui, no Maranhão. Então, né, na mesma semana aconteceu tudo de uma vez, todos os catalisadores aí que a gente achava, que a gente esperava para Santos Brasil. Legal, excelente. Isso daí, pessoal, é para a gente ficar bem claro, tá, na nossa cabeça que comprar ações não é apostar no sobe e desce ali apenas de um código que fica piscando na tela, tá? Tem que ter uma análise por trás, você está se tornando sócio da empresa. E o legal de trazer o Edu aqui é porque lá em 2019 ele já veio aqui no canal, ele já acompanhava essa empresa, que é a Santos Brasil, vamos falar mais sobre ela, e desde aquele momento ele já recomendava a compra. Por quê? Por causa de muitos pontos, mas alguns desses catalisadores que ele está trazendo agora para a gente com essa novidade que realmente aconteceram. E aí a gente vai tentar entender hoje se ainda é momento de comprar ou não, se é momento de vender ou não. Então, a estratégia de investir em ações passa por isso. Então, Edu, eu queria que você trouxesse para a gente aqui no primeiro ponto, antes da gente falar mais sobre a Santos Brasil, essa ideia de small caps. Porque eu sei que você é especialista tanto em ações, dividendos, small caps. Qual que é esse potencial? Vale a pena ter um percentual da sua carteira como investidor nesse tipo de empresa? Muito bom, Ricardo. Eu acho que Small Cap oferece um excelente potencial de valorização, né? A gente está falando de uma empresa que vai, sei lá, quase dobrar o seu EBITDA, que é uma métrica de geração de caixa, e crescer muito o lucro. Então a Santos Brasil é a líder, né, lá no Porto de Santos, a principal operação, líder de market share e melhor serviço percebido, mas estava com os lucros, olhando principalmente aí 2019 e 2020, mais fracos, né? E agora, com essa renovação do contrato, ela vai crescer muito o seu lucro. Então, acho que são três grandes diferenças das small caps. Elas têm valor de mercado menor, geralmente menor que 6 bilhões de reais. Ela negocia menos na bolsa, 5 milhões de reais dia é a liquidez. Então, os grandes fundos e corretoras acompanham menos esses papéis. O que eu gosto muito aí é esse potencial de multiplicar os lucros, né? Você não vai ver um Itaú, uma grande empresa, dobrar um lucro de um ano para o outro. E aí que é o grande potencial de crescimento. Então, essa é uma recomendação aberta da minha carteira Small Caps. A gente tem na carteira desde fevereiro de 19, já sobe 75%. E a gente acha que tem mais potencial, como o Ricardo falou aí no início, de pelo menos mais 15% de alta, porque tem esse momento todo favorável da companhia. E Edu, aproveitando, complementando um pouco o que você falou, outras vezes você já veio aqui no canal e você falou que é legal também pensar nas small caps porque elas são meio que um lado B da bolsa, né? Então não é tão acompanhado pelos analistas. Por isso que você acompanha, por exemplo, essa empresa há quase 2 ou 3 anos, então você sabe bem do que você está falando, né? E aproveitando, quanto de percentual você acha que tem que ter na carteira aí do investidor de uma ação assim um pouquinho mais arriscada,
como uma small cap? Porque small cap é bom frisar, né, pessoal, que a gente tem que ter um prazo mais longo. Então, poxa, eu investi em fevereiro de 19, então mais de 2 anos, né, posicionado. E agora que aconteceu tudo que a gente esperava, né, todos esses catalisadores que eu comentei. Então, cada investidor tem um perfil, né, Ricardo, de risco. Aqui no seu canal, pessoal, eu já falei também bastante sobre dividendos, então é um outro perfil mais conservador, mas eu diria que daria para ter aí um quarto, da posição em ações, um quinto, mais ou menos aí de 20 a 25% do que você tem em ações. Então vamos dizer que você tenha 30% do seu patrimônio em ações, poderia ser ali de 7,5% a 10% em ações small caps. Né? O outro pedaço poderia ser dividendos, poderia ser as grandes empresas e ações americanas ou globais, por exemplo. Então, acho que isso é uma carteira bem diversificada, na minha opinião. E aí, small caps, eu acho que é a parte da carteira que está mais no longo prazo, que vai demorar um pouco mais, pode demorar, né, um pouco mais para os fundamentos funcionarem e esse lucro das empresas que a gente comentou dobrar. E como você sempre diz, né, a diversificação é o último almoço grátis que tem no mercado, né? E Edu, eu queria te perguntar um negócio também pensando sobre essa estratégia, né, de diversificação, de investimento em ações como um todo. Eu queria pegar esse caso da Santos Brasil aqui como um exemplo. Digamos que eu comprei lá em 2019, estava na casa dos R$ 4 a cotação. Agora está na casa dos R$ 7, por exemplo. Será que mesmo eu acreditando na empresa, valeria a pena eu vender uma fatia, um pouquinho do que eu comprei para embolsar um pouco do lucro? Ou depende também de quanto dinheiro eu coloquei naquela época? Fala um pouquinho para a gente assim, essa estratégia. Vale a pena vender um pouco antes, mesmo ainda acreditando no potencial? Ricardo, isso é muito importante. A gente fala aqui que o maior erro que o investidor pode cometer é fazer uma posição grande demais. Claro que quando ganha, essa posição é uma alegria, mas se acontecesse o contrário, seria muito difícil. Então, a Santos Brasil, por exemplo, né, a gente colocou na carteira com 15% de participação na carteira, né, lá nos R$ 4. Daí ela foi subindo, né, e essa participação foi ficando maior. Então, o investidor pode sim ir realizando o lucro, como a gente fala, né, vende um pedaço, pode se aproveitar da isenção de imposto de renda, se a venda for menor que R$ 20 mil dentro do mês, para que a posição de Santos Brasil não fique grande demais dentro da sua carteira de ações. Então isso acontece, né, com qualquer ação. Você tem que ir tentando sempre rebalancear e aí vale a pena você ir aproveitando. Porque conforme a ação vai subindo, essa distância, né, a margem de segurança vai diminuindo. O que é a margem de segurança? A diferença entre o preço de mercado e o valor justo da companhia. Então, nesse relatório, que o link está aqui na descrição do vídeo, a gente fez uma revisão das projeções para Santos Brasil, para incorporar a renovação do contrato da Maersk, o guidance para 2021 e o fato dela ter ganho 3 novas no leilão, né, 3 novas operações de portos. Então a gente revisou esse preço e acho que respondendo diretamente ao Ricardo, acho que você pode sim ir vendendo uma parcela, pondo esse lucro no bolso, né? Porque quem seguiu a minha recomendação desde o início está com 75% de ganho e provavelmente a posição de Santos Brasil foi ficando maior que esses 15% que eu considero desejável. Então vale a pena você ir equilibrando para não ficar com uma posição grande demais. Legal, Edu, excelente. Cada vez que você vem aqui é uma aula, né? Inclusive, pessoal, você que está assistindo esse vídeo aqui, deixa nos comentários. Se você quiser que o Edu volte aqui, coloca a hashtag VoltaEdu para falar sobre small caps, ações e etc. Agora vamos falar um pouquinho sobre esses catalisadores dessa empresa específica da Santos Brasil, né? Porque às vezes as pessoas não conhecem, né? É muito normal a gente conhecer as ações da Bolsa, aquelas que são maiores, né? Sei lá, um Itaú, um Bradesco, mas tem essas ações de menor porte, digamos assim, mas cara, a gente está falando do Porto de Santos, né? Não vai dar para a gente falar aqui no vídeo todos os cálculos, toda a análise que você fez, por isso que a gente traz o relatório com a recomendação e está aqui gratuito no link na descrição, mas fala assim, 2 minutinhos, Edu, esse potencial da Santos Brasil, inclusive com essas novidades, né? Legal, então acho que a principal novidade, que era algo esperado, é a renovação do contrato da Maersk Hamburg Süd, que é um dos maiores armadores aí do mundo, inclusive a empresa de capital aberto, né, fatura 20 bilhões de dólares. Então, no final de março, venceu esse contrato, representa mais ou menos 70% do Tecon Santos, que é o terminal de contêineres da Santos Brasil, lá no Porto de Santos. E o preço foi revisado muito para cima. Eles não divulgaram exatamente qual foi o aumento do preço, mas pelo guidance, né, eles deram um guidance de crescimento de EBITDA muito grande.
Então, o EBITDA que eles colocaram ali 30% acima do que o mercado tinha. Então, a gente estima aqui que esse ajuste de preço da Maersk foi quase 100% de reajuste, considerando o câmbio e preço do serviço. Então, como o porto lá está enchendo, inclusive o guidance da companhia é crescer duplo dígito, acima de 10%, o volume de containers movimentados, esse contrato é 70% da operação lá. Então, isso que fez com que o mercado revisasse para cima a projeção de EBITDA, e aí, com isso, sobe as ações, né? Porque aí você tem dois jeitos de uma empresa valer mais na bolsa, né? Você pode ter um lucro maior, uma geração de caixa maior, ou o mercado faz o que a gente chama de re-rating, ou seja, ele está disposto a pagar um múltiplo mais alto, porque aquela companhia está crescendo mais e está entrando em mercados diferentes, que é o que ela fez entrando lá com granéis líquidos, né, um terminal em Itaqui para transporte de combustível. Então, só essa operação vai requerer bastante investimento, a gente está falando aí de 5 anos para frente, mas vai dar uma margem EBITDA muito alta, né, por volta de 80%. Então, com isso, a gente fez essa revisão para cima do EBITDA, e esse que é o grande vento a favor aí no resultado da Santos Brasil daqui para frente. Com a recuperação da economia, com o aumento da importação, ela vai melhorar a sua margem, e é o que eu falo, ela é a maior empresa lá do Porto de Santos, mas na Bolsa ela vale menos que 6 bilhões de reais, então ela é considerada uma small cap, ela é menos olhada pelo mercado. Edu, muito legal, cara. E eu posso te confessar que eu também estou muito satisfeito com essa posição, essa recomendação que você deu, porque lá em 2019 eu comprei um pouquinho de Santos Brasil. Em 2020, quando você voltou aqui no canal, eu comprei mais um pouquinho também. Então, fui um dos seus seguidores que acompanhou e abocanhou um pouquinho aí desse lucro. E galera, acho que a grande lição que a gente tem que deixar aqui nesse vídeo de hoje é que oportunidades na Bolsa de Valores sempre existem, mas é preciso seguir uma tese, né? Uma tese de investimentos. Você está se tornando sócio daquela empresa. Então, por que a Santos Brasil cresceu? Olha, todos os pontos que o Edu elencou aqui e os próximos pontos que ele acredita também que vão ser frutíferos, o relatório aqui na descrição. E tem também no relatório, Edu, você colocou até que preço comprar, não é isso? Sim, essa acho que é a informação que todo mundo pergunta, né? Até que ponto vale a pena você ter aquelas ações para ter um ganho superior ao índice, né? Que esse é o objetivo das nossas carteiras, né? Você ganhar acima do índice. Então, lá no relatório tem todas essas análises, né? Essas notícias que eu comentei aqui, a revisão de projeção para cima, tem uma conta nossa lá de preço justo para as ações da Santos Brasil, e a gente indica ali até que preço comprar. Perfeito, Edu. Então, muito obrigado mais uma vez por sua presença e fique sempre à vontade para vir aqui. É isso aí, Ricardo. Um prazer. Vamos participar mais. Eu gosto muito de falar de ações, então, pessoal, se vocês quiserem que eu volte, coloca a hashtag aí, VoltaEdu. Será um prazer. Obrigado, pessoal. Excelente. Um abraço. Tchau, tchau, gente.